Você já percebeu que a forma como você se vê pode ser completamente diferente de como você realmente é? Que você se enxerga muito pior ou às vezes muito melhor do que a realidade. Freud passou décadas estudando isso e descobriu que praticamente ninguém tem visão objetiva de si mesmo. Nossa autoimagem é construção psicológica cheia de distorções, e entender isso pode mudar radicalmente como você se relaciona. Consigo. Vamos explorar. Freud observou que a autoimagem não é espelho preciso da realidade. É construção psicológica moldada por defesas, traumas, desejos inconscientes e necessidades emocionais. Você não se vê como é, você se vê através de lentes psicológicas que distorcem, exageram, minimizam ou negam aspectos de quem você é. E a maioria dessas distorções acontece completamente fora da consciência. Você genuinamente acredita que visão que tem de si mesmo é precisa, mas Freud diria que é quase sempre profundamente enviesada. Uma das distorções mais comuns é o que Freud chamaria de superego punitivo excessivo. Superego é parte da psique que internalizou regras, expectativas e julgamentos dos pais e da sociedade. Quando o superego é muito severo, você desenvolve autoimagem brutalmente crítica. Você se vê como inadequado, falho, nunca suficientemente bom. Mesmo quando faz algo bem, você minimiza. Quando erra, você exagera catastroficamente. Essa distorção faz você acreditar que é pior do que realmente é. E essa crença falsa guia comportamento, que então confirma a crença. É profecia autorrealizável baseada em percepção distorcida. Outra distorção comum é a idealização defensiva do self. Isso é o oposto. Em vez de se ver como terrível, você se vê como excepcional, superior, sem falhas significativas. Freud chamaria isso de narcisismo defensivo. Você infla a imagem de si mesmo para proteger ego frágil de reconhecer limitações reais e imperfeições. Essa distorção também é problemática porque impede crescimento genuíno. Se você já é perfeito em sua mente, por que mudaria? Se você é superior, por que ouviria críticas? Essa autoimagem inflada é tão distorcida quanto a autodepreciação, só em direção oposta. Freud também identificava a projeção como fonte de distorção de autoimagem. Você atribui a outros qualidades que não pode aceitar em si mesmo. Se você internamente se sente incompetente, mas isso é intolerável para o ego, você projeta. Todo mundo ao redor é incompetente. Isso distorce sua autoimagem porque você se vê como não tendo aquelas qualidades que na verdade tem, mas projetou em outros. Você genuinamente não reconhece raiva própria porque vê raiva em todos ao redor, ou não reconhece própria insegurança porque vê insegurança nos outros. Outra distorção importante vem do que Freud chamaria de fixações em estágios anteriores de desenvolvimento. Se você teve trauma ou privação significativa em estágio específico da infância, parte de você fica presa lá. Isso distorce a autoimagem, porque você se vê através de olhos dessa versão mais jovem e ferida de si mesmo. Adulto de 35 anos pode ter autoimagem de criança de 7 anos que foi rejeitada. Então ele se vê como fundamentalmente não amável, mesmo quando a evidência adulta contradiz completamente isso. Freud também falava sobre idealização e denigração de outros como forma de distorcer a autoimagem por comparação. Você idealiza pessoas que inveja ou admira, vendo-as como perfeitas. Então, por comparação, você se vê como inferior, ou você denigre outros para se sentir superior. Ambos distorcem porque baseiam sua autoimagem não em avaliação objetiva, mas em comparação com imagens distorcidas de outros. Você não está se comparando com pessoas reais, mas com projeções idealizadas ou desumanizadas. Tem também distorções vindas de memórias seletivas. Freud observou que memória não é gravação precisa, mas reconstrução influenciada por necessidades presentes. Se você precisa se ver como vítima, você vai lembrar seletivamente situações onde foi prejudicado, esquecendo momentos onde teve agência. Se você precisa se ver como forte, vai lembrar conquistas e esquecer vulnerabilidades. Sua autoimagem é construída sobre essas memórias seletivas, então é distorcida desde fundação. Outra distorção vem do que Freud chamaria de sintomas neuróticos. Você pode ter ansiedade inexplicável, depressão, comportamentos compulsivos, e em vez de ver isso como sintoma de conflitos inconscientes, você incorpora
na autoimagem. Eu sou pessoa ansiosa, eu sou depressivo, eu sou fracasso. Você confunde sintoma com identidade. Freud diria que você não é suas neuroses, você é pessoa com conflitos inconscientes que produzem sintomas. Mas quando você funde sintoma com identidade, distorce completamente quem você realmente é. Freud também observava fenômeno de falso self desenvolvido para agradar outros ou escapar punição. Desde criança, você aprende que certas partes suas são aceitáveis e outras não. Então você desenvolve persona que é aceitável, mas não genuína. Com o tempo, você pode confundir esse falso self com quem você realmente é. Sua autoimagem é de pessoa calma, complacente, sempre feliz, quando na verdade você é muito mais complexo, com raivas, tristezas e necessidades que foram reprimidas. A distorção aqui é confundir máscara com rosto. Tem também distorções causadas por trauma. Trauma, especialmente na infância, fragmenta sentido coerente de self. Você pode desenvolver autoimagem como quebrado, danificado, irreparavelmente, definido pelo trauma. Freud diria que, embora trauma teve impacto real, você é muito mais que evento traumático. Mas quando o trauma é tão central em autoimagem, você não pode ver aspectos de si mesmo que permaneceram intactos. Capacidades que desenvolveu, resiliência que demonstrou. Freud também falaria sobre impacto de identificações na autoimagem. Você inconscientemente se identifica com figuras importantes, geralmente pais. Você internaliza características deles, boas e ruins. Mas às vezes essas identificações distorcem a autoimagem porque você assume características que não são genuinamente suas, mas foram incorporadas por identificação. Você pode se ver como pessoa brava porque pai era bravo e você se identificou com ele, quando na verdade você tem temperamento naturalmente mais calmo. Outra fonte de distorção é mecanismo de defesa de negação. Quando há aspectos de si mesmo muito ameaçadores para reconhecer, você simplesmente os nega. Alcoólatra nega que tem problema. Pessoa agressiva nega que é hostil. Pessoa controladora nega que precisa dominar. Essa negação cria autoimagem fundamentalmente falsa, porque exclui aspectos significativos de quem você realmente é. Freud diria que o que você não reconhece em si mesmo continua operando inconscientemente, só que agora sem seu conhecimento ou controle consciente. Freud também observaria distorções causadas por fantasia e desejo. Você não se vê apenas como é, mas como quer ser ou como teme ser. Essas fantasias e medos contaminam percepção objetiva. Você quer ser pessoa corajosa, então se vê assim, ignorando momentos de covardia, ou você teme ser egoísta. Então se vê assim, ignorando momentos de generosidade. Desejo e medo são lentes poderosas que distorcem percepção. Então, como começar a corrigir a autoimagem distorcida? Freud diria que o primeiro passo é reconhecer que sua autoimagem é distorcida. Isso parece óbvio, mas a maioria das pessoas acredita firmemente que se vê objetivamente. Você precisa desenvolver humildade epistêmica, admitir que provavelmente não se conhece tão bem quanto pensa, que há aspectos de si mesmo que não vê, que sua percepção é enviesada por necessidades psicológicas inconscientes. Segundo passo é buscar feedback honesto de pessoas que te conhecem bem e confiam em você. Freud diria que outros frequentemente veem aspectos de nós que não vemos. Claro, percepção deles também é imperfeita, mas triangular múltiplas perspectivas oferece imagem mais completa que visão única distorcida. Pergunte a pessoas confiáveis: como você me vê? Quais são meus pontos cegos? Onde eu me engano sobre mim mesmo? Terceiro passo é trabalho psicanalítico ou terapia profunda que explora o inconsciente. Freud obviamente acreditava que, sem fazer consciente o inconsciente, você permanece preso em distorções. Terapia psicanalítica foca em trazer à luz desejos reprimidos, conflitos enterrados, defesas automáticas, identificações inconscientes. Quando você torna consciente esse material, pode começar a ver-se mais claramente. Quarto passo é examinar suas reações desproporcionais. Freud diria que quando você reage com intensidade desproporcional à situação, há algo mais acontecendo. Talvez a situação presente tocou em ferida antiga, ativou o complexo,
desafiou a autoimagem defendida. Examinar essas reações intensas oferece pistas sobre o que está escondido e o que está distorcido em sua autopercepção. Quinto passo é reconhecer e integrar aspectos negados. Freud diria que saúde psicológica não é ser perfeito, mas reconhecer totalidade de quem você é, incluindo partes que não gosta. Você tem capacidade para egoísmo, raiva, inveja, preguiça, covardia. Reconhecer isso não significa agir sobre tudo, mas significa ter autoimagem completa e honesta em vez de distorcida e sanitizada. Sexto passo é desenvolver a autocompaixão enquanto faz esse trabalho. Descobrir distorções em autoimagem pode ser doloroso. Você pode descobrir que se via muito melhor ou muito pior que realmente é. Ambos são desestabilizadores. Freud, embora não usasse linguagem de autocompaixão, reconheceria a importância de não se punir por descobertas. Você desenvolveu essas distorções por razões válidas, geralmente para se proteger. Não há vergonha nisso, há apenas necessidade de corrigir agora que você está pronto. Por último, entenda que corrigir a autoimagem distorcida é processo longo, não evento único. Distorções foram construídas ao longo de anos ou décadas e reforçadas por milhares de interações e experiências. Não vão desaparecer com um insight súbito. Freud diria que você precisa trabalhar consistentemente, observando-se honestamente, questionando percepções automáticas, integrando feedback, explorando o inconsciente. Com o tempo, a autoimagem vai se tornando progressivamente menos distorcida e mais alinhada com a realidade. E você, consegue identificar distorções na sua autoimagem? Você se vê muito pior ou muito melhor que realmente é? Que aspectos de si mesmo você nega ou exagera? Compartilha nos comentários. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a ver que todos temos autoimagem distorcida e que reconhecer isso é o primeiro passo para se conhecer melhor. Se fez sentido, se inscreve, deixa o like e compartilha. Abraço!